A rejeição a Deus e as consequências para o povo de Israel vão ser retratadas na série Reis de uma forma única e emocionante. O desejo do povo de substituir a liderança de Deus por um rei humano é o fio condutor dessa nova etapa da série Reis. A superprodução da Record TV vai mostrar como a decadência espiritual faz com que os israelitas tomem decisões erradas e com grandes consequências. E é nesse cenário que Saul é o escolhido para ser coroado. O que vai mostrar essa nova fase da série Reis? 50 anos se passaram, né, da primeira para agora. Samuel envelhece, Samuel juiz, né, da primeira temporada. E agora o povo de Israel pede por um rei. E a nossa história vai contar a curva dramática desse camponês, dessa pessoa comum que de repente é alçada a rei. Nesta etapa, Samuel segue representando a voz de Deus. Mesmo com o passar do tempo, ama ensinar as pessoas e aconselhar o rei sobre os caminhos da justiça. Samuel, ele era o profeta, né? Representante de Deus entre o povo. E Samuel também era o principal conselheiro de Saul no sentido de questões de Estado e de questões, sobretudo, religiosas. No momento em que ele passa a autoridade para Saul, ele se torna somente aquele que fala da parte de Deus para os homens e também o sacerdote que faz as oferendas para Deus. Ele deixa de ser o governante. Samuel é um homem de fé. Primeiro isso, e é uma fé inabalável. Então ele fica muito triste e inconformado de que depois de Deus fazer tudo aquilo por um povo, o povo rejeita. Deus fala com Samuel dizendo, não é nada com você, eles não querem a mim. Não é você que foi um profeta ruim, eles não querem mais Deus. Os filhos de Samuel, Joel e Abias, também entristecem o povo. Esse grande homem criou 2 filhos que acabaram sendo completamente destituídos de fé e, por serem destituídos de fé, acabam criando 3 características, que é a avareza, a ganância e se tornam personalidades hedonistas, personagens que acabam querendo viver do luxo, querendo viver do prazer e, como não tem esse contato com Deus, acabam fazendo algumas besteiras que eu acho que são, assim, muito sérias para Samuel, acabam decepcionando Samuel em larga escala. Os filhos de Samuel, eles, de maneira explícita, não tinham o bom testemunho que o pai tinha. Porque a própria literatura bíblica vai nos descrever como pessoas que viviam em pecado. E esse pecado, o que é o pecado? O pecado é a separação, ele é a cisão, é aquilo que distancia o homem de Deus. Durante a história de Saul, a superprodução vai retratar várias localizações em Israel. Bom, Saul, que vocês verão na série Reis, é um homem do campo. É um trabalhador que mantém a sua família pelo seu esforço diário. Aquele bom companheiro, bom filho, um pai que se esforça por fazer aquilo que precisa ser feito, por levar o sustento para sua casa. E ele reage como, Carla? Quando chega essa notícia, Samuel diz a ele, você foi escolhido para ser o rei de Israel. Qual que é a reação desse homem do campo? Pois é, imagina esse homem do campo sendo avisado de que ele vai ser o primeiro rei de Israel. Ele é tomado de surpresa. Nunca ele esperaria essa notícia, nunca ele poderia imaginar que isso pudesse acontecer com ele, nem com qualquer pessoa próxima. Então, realmente esse homem ele fica em choque, né? Ele fica em estado de choque. A trama também vai mostrar os bastidores de uma relação familiar delicada. Vocês ouviram Abner? Já para fora. Ele tenta manter a sua família e os seus filhos dentro daquele contexto de casa. Então ele quer que os filhos cuidem dos campos, cuidem das lavouras, cuidem dos animais. Jonatas é o filho mais velho de Saul, né?
Saul preparou esse garoto para substituí-lo na administração dos negócios da família, né? Jonatas é o braço direito do pai. Jonatas é um garoto que tem sempre um olho aqui no meio material, mas também tem um olho no espiritual. Jonatas será interpretado por Miguel Coelho. Jonatas é príncipe de Israel, filho do rei Saul, é o primogênito da família, porque é totalmente temente a Deus. Ele sabe muito bem o que ele quer, ele sabe o que ele veio fazer aqui. Eles precisam de ajuda contra os filisteus. A princípio, o próprio Saul tentará rejeitar o seu chamado para liderar o povo. Apesar desse exterior, ele mesmo não tem características de um grande líder, mas ele, confiando em Deus, ele age pela fé e vai encarar os seus primeiros adversários, os amonitas. Imagina uma pessoa completamente despreparada ser alçada a um cargo de liderança. Qual é a insegurança dessa pessoa? Qual é a insegurança das pessoas em volta dela? Ele consegue fazer com que o seu poder de influência possa se sobrepor a qualquer divergência. Eu creio que a tendência da grande maioria é idolatrar o herói. Somente aqueles que têm um conhecimento mais profundo vão entender que, na verdade, ele é só um instrumento. Talvez o que faltasse para o povo de Israel naquele contexto seja uma sensibilidade. E talvez faltasse isso para Israel naquele momento e que certamente cabe a nós refletirmos, né? Se nós estamos atentando para a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária. O que é que o pessoal de casa pode esperar da série Reis dessa nova fase? Com certeza, esperar cenas de muita ação, cenas de muito afeto, carinho dentro do contexto familiar, muitas intrigas, muitos conflitos, né, que permeiam toda a história, outros personagens que vão sendo revelados aí, que vão ajudar a gente a contar essa história e, enfim, muita emoção, né? Sempre muita emoção. Essas inseguranças, os desejos, a corrupção. Então, é humanizar essas pessoas que é o nosso maior desafio, trazer eles para hoje, para a gente sentir esses conflitos internos que eles estão vivenciando. Eles podem esperar, vai ser uma coisa realmente grandiosa que está por vir aí. O que a gente pode aprender com toda essa história? Eu creio que a principal lição é que Deus é um Deus fiel. Ele jamais vai deixar que aqueles que o servem e aqueles que nele creem sejam derrotados por quem quer que seja. Mas ele exige do seu povo obediência e fidelidade. A surpreendente história de Saul será retratada em Reis a partir desta segunda-feira, das 9 da noite, na Record TV.